E explodiu mais uma grande bomba para os lados dos ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves dentro do Corinthians. Lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri segue com futuro indefinido dentro do timão e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Fortaleza dentro de casa, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Fortaleza, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Fortaleza, jogo que acontecerá às 16 horas na Neoquímica Arena e será válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores assistiram um vídeo com instruções táticas sobre essa partida. E depois de uma ativação na academia, o elenco realizou um trabalho tático de enfrentamento em campo reduzido e um exercício tático, estratégico e jogadas de bola parada, tudo sob os comandos do treinador Dorival Júnior. Corinthians que volta a campo hoje, após a vitória no meio da semana no derby contra o rival pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Construímos uma vantagem para o jogo da próxima quarta-feira contra o rival na casa deles, mas no Campeonato Brasileiro a situação é de extrema necessidade de vitória. Já estamos a 3 jogos sem vencer no Brasileirão. Nesse momento estamos na 11ª colocação com 21 pontos. Em caso de vitória poderemos terminar a rodada até na 8ª, mas em caso de derrota poderemos despencar na tabela caindo para a 14ª colocação e, claro, o pior, se aproximando cada vez mais do Z4. Só que mesmo com essa necessidade extrema de vitória, o Dorival deverá mandar a campo hoje uma equipe praticamente toda reserva e poderemos ter uma grande surpresa, que é o meio-campista Dieguinho, de apenas 17 anos, uma das joias da base, podendo aparecer entre os titulares. Então, uma provável escalação do timão para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, Kaká, Fabrício Angileri, Rian, Charles, Breno Bidon, Dieguinho, Thales Magno e Ángel Romero. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte. Bom, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que o Dorival pensa no jogo da Copa do Brasil. Contra o Botafogo foi assim. O Corinthians iniciou a partida lá no Rio de Janeiro, uma equipe reserva. E hoje a expectativa também é que inicie com uma equipe reserva. Claro, estamos falando de um derby que vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil e sabemos a tamanha da responsabilidade. Todos nós queremos eliminar o nosso rival na próxima quarta-feira, então Dorival fez um planejamento pensando, claro, nesse jogo decisivo da próxima quarta-feira. É um Corinthians que, mesmo sendo uma equipe reserva, ao meu ponto de vista, tem totais condições de vencer a equipe do Fortaleza. Primeiro, é um jogo dentro de casa, com o apoio da Fiel. A equipe do Fortaleza está na 18ª colocação na zona do rebaixamento do Brasileirão. Sabemos que o Corinthians tem dificuldades contra equipes da parte de baixo da tabela, mas temos que esquecer isso aí. E o Corinthians precisa hoje se impor, precisa partir para cima da equipe do Fortaleza, sufocar o adversário desde o início, para que terminamos essa rodada com mais 3 pontos, subindo um pouco na tabela e, claro, não caindo ainda mais. Quanto à escalação, é o que eu sempre falo a vocês, independentemente se o Dorival vai mandar uma equipe toda reserva ou de repente ele vai fazer uma mesclagem, independentemente de quem entrar em campo, a nossa função, as nossas funções, nós que somos torcedores, é torcer, apoiar, mandar energia positiva para que o Corinthians conquiste a vitória. E agora vamos falar sobre o lateral esquerdo, Fabrício Angileri, que tem situação indefinida dentro do Corinthians e eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians, conforme eu venho informando para vocês há alguns dias, avançou
para renovar o contrato do lateral esquerdo Matheus Bidu. Corinthians que negocia com o Bidu desde o mês de março para a extensão do vínculo dele. Inicialmente, o que estava emperrando era o tempo do contrato, mas os últimos detalhes foram ajustados e pelas novas informações, o Corinthians só falta o Bidu assinar esse novo contrato. Tempo de contrato que se fala é entre 2 a 3 anos. Então, se por um lado as coisas com o Bidu estão resolvidas, por outro lado, o até aqui único reforço dessa temporada 2025, Fabrício Angileri, tem situação indefinida. O Angileri chegou nesse início de temporada com contrato até o final desse ano. E ainda não existem conversas para renovação. O próprio Angileri, quando chegou, falou que o contrato era curto porque ele estava visando uma retomada na sua carreira. Teve um início muito promissor, principalmente naquela reta final do Campeonato Paulista, que terminamos como os campeões, mas depois o Angileri teve uma queda e o Bidu hoje é o titular. Então Angileri, 31 anos, lateral esquerdo argentino, até esse presente momento segue com futuro indefinido dentro do Corinthians. Como eu disse, contrato até o final do ano e nesse momento ele já até pode assinar um pré-contrato para ir embora de graça para qualquer equipe a partir do início da nova temporada. A minha opinião quanto à situação indefinida do Angileri dentro do Corinthians é a seguinte. Bom, eu particularmente gosto do futebol do Angileri. Ele é um lateral esquerdo que apoia bem e tem uma característica muito forte na marcação. É um lateral alto, é um lateral forte. O Bidu já é o contrário. O Bidu ele tem dificuldades nas questões defensivas e uma facilidade muito grande à frente. A chegada do Angileri, sinceramente, acabou, digamos assim, fazendo com que o Bidu evoluísse ainda mais. Quando o Angileri chegou, o Bidu estava numa fase bastante ruim. Então, com a chegada do Angileri e o aumento ali da concorrência, o Angileri fazendo grandes jogos, dando assistência, sendo importante, o Bidu acabou evoluindo de uma forma bem significativa e hoje é o lateral esquerdo titular do elenco atualmente comandado pelo Dorival Júnior. Eu particularmente acredito que o Angileri deverá permanecer. Claro, isso é uma opinião, não tem nenhuma informação. Absolutamente também que ele precisa evoluir nesses próximos meses, visando uma questão de outro contrato, mas eu gosto do futebol dele, acho ele um bom jogador e acho, para questão de elenco, para questão de peça de reposição, um jogador que atua como lateral, também pode cair como terceiro zagueiro. Eu acredito na permanência dele, mas claro, tudo vai depender do desempenho dele nos próximos meses. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma grande bomba que explodiu dentro do Corinthians para os lados dos ex-presidentes André Sanches e também o Duílio Monteiro Alves. Estamos acompanhando já há um bom tempo, desde o mês passado, os vazamentos relacionados aos gastos pessoais no cartão corporativo do Corinthians, gastos do André Sanches e também do Duílio Monteiro Alves. Do André Sanches, ele já confirmou gastos pessoais em hotel, jantares de mais de R$ 9.400 em 2020, inclusive já ressarciu o clube com juros e correção monetária, pagando aproximadamente R$ 15 mil para o Timão, só que sabemos que fazer isso somente não resolve. Sabemos que existem as questões dos processos internos, já existem vários pedidos de punições para o André Sanches, recentemente também vazamentos de gastos do Duílio, também gastos em hotéis, tudo mais, medicamentos, enfim, muitos protestos. Isso acabou, claro, revoltando a nós corintianos, grupo de associados protocolando o documento no Conselho de Ética, grupo de conselheiros, grupo político, vários documentos protocolados, o CORE aprovando na casca para fazer uma investigação sobre todos os cartões do gasto do Andrés. E claro, sabemos também que existem as questões da justiça, existem as questões envolvendo a parte do Ministério Público. Alguns dias atrás eu informei a vocês que o Ministério Público havia convocado
o presidente e o vice-presidente, no caso o Osmar Stabile, o Armando Mendonça e o presidente do Conselho Romeu Tomás Júnior para uma oitiva na quarta-feira, dia 6, e as coisas estão evoluindo. Agora o Ministério Público quer uma prestação de contas dos gastos do Andrés e do Duílio. É isso mesmo. O Ministério Público solicitou ao Corinthians a prestação de contas dos gastos entre 2018 a 2023 das gestões do Andrés e também do Duílio. O Ministério Público também marcou uma oitiva do Roberto Gavioli na próxima quinta-feira, que hoje ele faz parte do financeiro do Corinthians e também fazia parte, na época, do Andrés do Duílio, no cargo de gerência, e também o ex-diretor financeiro, o Matias Ávila. E também lembrando que tem as oitivas do Osmar Stabile, do Armando Mendonça e também do Romeu Tuma Júnior. E também o Ministério Público quer, no caso, que o Corinthians colabore. Quer a cópia de possível investigação interna sobre o eventual uso indevido de cartões corporativos, no caso do Conselho Deliberativo, e quer também do CORE uma cópia da providência que o órgão tomou em relação aos fatos, pois tem informação que teria recomendado a abertura de procedimento na comissão de ética. Então, mais uma grande bomba explodindo para os lados do Andrés e do Duílio, e a situação vai ficando cada vez mais difícil para eles. E detalhe, mais faturas, mais gastos estão sendo vazados, e agora é nós, torcedores, ficar aguardando e, claro, acompanhando as devidas providências que deverão ser tomadas. A minha opinião quanto a essa outra grande bomba que explodiu para os lados do André Sanches e também para o Duílio é a seguinte: bom, é o Ministério Público partindo para cima, é o Ministério Público buscando tomar providências. Estamos falando de um caso que o Ministério Público está averiguando. Esse caso, na visão do Ministério Público, é a apropriação indébita, uso do dinheiro do Corinthians para fins pessoais. Então, o Ministério Público está partindo para cima, marcando as oitivas, solicitando a prestação de contas. O Ministério Público quer saber, porque dentro do clube parece que as coisas estão enroscadas. Já foram vários documentos protocolados no mês passado, já passaram semanas e semanas. Primeiramente vai para a ética e até agora nenhuma informação do parecer da ética. No Conselho de Orientação, quase que não foi aprovada a abertura de uma investigação sobre esses cartões. No caso, a votação foi 9-7, conforme acompanhamos, quase que não aconteceu nada. Então, é o Ministério Público partindo para cima, o cerco se fechando cada vez mais. A cada dia que passa, fica mais difícil para eles, no caso, para o Andrés e para o Duílio. Eu já falei para vocês, para mim tem que ser investigado esse cartão desde quando ele existe. Uma auditoria total, mas absolutamente tem que dar também prioridade aonde já existem os vestígios de gastos irregulares. Então, se dentro do Corinthians as coisas, pelo menos aparentemente, se arrastam, vão em câmera lenta, o Ministério Público está partindo para cima deles. Ministério Público partindo para cima tanto do Andrés quanto do Duílio e apertando o Corinthians, querendo as documentações, querendo as prestações de contas. E nós, torcedores, temos que acompanhar até o final. E eu falo para vocês, eu quero que averigue tudo. A minha ideia, a minha opinião tem que averiguar tudo. E qualquer pessoa que gastou R$1 irregularmente dentro do timão tem que ser punido, tem que ser expulso. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Angileri, vocês acreditam que ele vai renovar? Vocês gostariam que ele ficasse? E quanto a essa nova grande bomba explodindo para os lados do Andrés e do Duílio? Com tantos documentos, requerimentos protocolados e também o Ministério Público partindo para cima, vocês acreditam que eles realmente serão punidos? E sobre o jogo de hoje contra a equipe do Fortaleza dentro de casa, Brasileirão, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, vitória do Timão por 2-0. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim
é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!